E esta manifestação do Espírito não apenas levanta muros físicos, mas também nos coloca de volta à presença de Deus e nos leva de volta como um despertamento espiritual tão desejado na vida do seu povo. A igreja cresce de fato quando há um retorno à palavra de Deus. Por isso que a primeira coisa que eu quero colocar para os meus irmãos é que nós vamos voltar um dia para os prédios da igreja e voltaremos novamente para as cadeiras, para o púlpito e para o altar da igreja física. Mas nós precisamos trazer de volta a cada dia que passa a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Para que não sejam apenas os muros, para que não sejam apenas as paredes do templo, do prédio, mas que seja um crescimento espiritual e um reavivamento tão desejado por nós. O que eu entendo aqui, pela leitura de Esdras diante do povo, e é bom que a gente perceba, o verso de número 2 diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos eram capazes de entender e ouvir. Perceba que foram tantas décadas sem ouvir a palavra de Deus, que agora que a palavra de Deus está sendo lida, o povo de Deus congregou de novo. Eram homens e mulheres reunidos ao redor da palavra de Deus, e o desejo não era apenas de ouvir, mas também de entender. Percebam aqui, meus irmãos, que a pregação fiel ainda é o principal fator para o crescimento da igreja. Todas as vezes que a palavra de Deus é lida, proclamada e apresentada com fidelidade e com graça de Deus, com fervor, mas também com teologia e com bom recurso de leitura e explicação do texto, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja tem em sua essência o despertar espiritual em direção a um avivamento que muitos de nós ouvimos e é bom que se diga. Todos falam de avivamento, mas são poucos os que falam de voltar para a palavra. Muitos falam de despertamento espiritual e de reavivamento espiritual, mas são poucos que nos pedem para voltarmos de novo à palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar claro e enfático nesse dia, que volte a palavra. Que assim como a nação de Israel, o povo de Jerusalém, viu nas mãos do seu sacerdote o livro da lei e congregou ao redor deste livro, que nós possamos ver em nossas igrejas, em nosso país, em nosso estado, em nossas congregações, a volta urgente e emergencial à palavra de Deus e às Escrituras. Nós precisamos ter coragem, se queremos ver uma igreja verdadeira, santa, pura, forte, uma igreja avivada, como costumamos dizer. Não é uma igreja barulhenta, não é uma igreja que grita, não é uma igreja que o pessoal cai no chão, não. Nós precisamos ter coragem de dizer não ao liberalismo teológico, a essa forma de ensinar teologia que não dá à palavra o poder e a autoridade que ela tem. Diga não a todos os pregadores que esvaziam a Escritura, que desacreditam de suas verdades, que negam a sua inerrância. Diga não a esses homens. O que está nas mãos de Esdras é o livro da lei. E Esdras nunca disse que Deus não era soberano. Esdras nunca disse que Deus não tinha o controle das coisas. Esdras nunca disse que você era igual a Jesus e que tinha o mesmo poder que ele. São esses pregadores que nós estamos ouvindo hoje? É com esse tipo de pregação que a gente vai ver avivamento na igreja? Não. O liberalismo teológico tira o poder da palavra. Diz que nem tudo que está escrito quer dizer o que está escrito. Não. Nós precisamos ter coragem de dizer não ao sincretismo religioso. O livro da lei foi lido e o texto nos mostra que Esdras estava num púlpito de madeira e enquanto ele proclamava, os levitas também ensinavam, dando continuidade ao processo de leitura, ouvir e ensinar. Leitura, ouvir e ensinar. Perceba que não houve nenhum acréscimo por parte de Esdras. E é por isso que nós que queremos voltar ou precisamos voltar à palavra de Deus, temos que abandonar o sincretismo religioso que acrescenta e prioriza experiências em detrimento da palavra. Chega de eu sentir de Deus. Parem com essas bobagens infantis. Chega disso. Nós precisamos tirar o nosso povo da prisão do misticismo.
Gente que não consegue mais ir para a igreja para ouvir e estudar. Se não se arrepiar, se não sentir, se não tiver alguma coisa que o emocional dela esteja aguçado, ela diz que não tem igreja. Paremos com isso. Esdras abriu o livro da lei e leu. E diz que todo o povo estava de pé para ouvi-lo e para entender. Sabe para que existe a igreja? Para estudar. A igreja existe para que a gente compreenda o que está sendo lido. A igreja existe para que nós, pela fé no Filho de Deus, sejamos acrescentados em conhecimento e em graça. Nós precisamos, queridos, de uma vez por todas, dizer não às prisões do misticismo e voltarmos à palavra de Deus, que é proclamada, ouvida e ensinada. Precisamos também dizer não a essa ortodoxia morta que nos faz inteligentes demais, conhecedores de todas as doutrinas e de toda a regra da fé, mas que muitas vezes somos mortos, frios, frágeis. Somos muito cheios de entendimento e inteligência, mas somos pessoas de pouca prática. E em último lugar, precisamos dizer não à superficialidade do púlpito. Perceba que o texto nos informa que Neemias lia claramente, dando explicações de maneira que todo o povo entendesse. A preocupação de Neemias era que todo o povo entendesse. Perceba que não dá para nós sermos pessoas, igreja, que aceitam um púlpito superficial. Eu quero dar um conselho que pode incomodar algumas pessoas. Rejeite púlpito sem vida. Rejeite púlpito sem doutrina, sem ensino. Não estou falando de roupa e cabelo. Rejeite os púlpitos que não têm mergulho, profundidade, estudo, entendimento. Precisamos dizer não à superficialidade do púlpito, que não dá à escritura o devido valor que ela tem. Pastores preguiçosos não estudam. Pastores que não estudam não são dignos de terem ovelhas. Você está me ouvindo? Pastores preguiçosos não estudam. E ovelhas não deveriam ouvir pastores preguiçosos que não estudam. Nossos púlpitos devem ser profundos. Nossos púlpitos devem ser altos, não de física e de tamanho, mas muito próximos da revelação da Bíblia, da verdade de Deus. Nossos púlpitos precisam de profundidade, para que o povo de Deus entenda, ainda que paulatinamente, devagar, as verdades de Deus. E quanto mais entende do conhecimento de Deus, mais deseja ficar de pé como ficou o povo de Jerusalém, ouvindo calmamente até que entendesse tudo o que era lido. Mas veja, o texto nos informa que o povo se ajuntou, e é bom que percebamos aqui, no verso de número 3 em diante, diz que toda a praça estava lotada. Mas estavam ao lado de Esdras no púlpito de madeira, à direita lideranças do povo e à esquerda lideranças das tribos. Sabe o que eu estou vendo aqui? Toda a liderança estava reunida ao redor da palavra. Todos os homens, mulheres e crianças estavam reunidos ao redor da palavra. E a praça estava tomada por um grande e solene ajuntamento. A minha pergunta é, por quê? Para quem, meu amor, eles estavam ali cercando? A quem? Ou qual era o alvo? Qual era o interesse daquele povo que enchia aquela praça? O ajuntamento foi para ouvir a palavra de Deus. O ajuntamento não foi porque o pregador que estava lá era famoso. O ajuntamento não foi porque a palavra era muito legal de ouvir e agradável aos ouvidos. O ajuntamento, a multidão de pessoas na praça, era tão somente porque a palavra de Deus estava sendo lida e ensinada. Que volte a palavra de Deus. Que retornemos à palavra de Deus. O ajuntamento, em primeiro lugar, diz a Bíblia, foi espontâneo. Eles iam se aproximando daquele local espontaneamente. Foi o próprio Deus quem moveu seus corações para ouvirem a palavra. Lição de número 1.
Só ouve a palavra de Deus quem é de Deus. Por isso que não dá para pegar no braço de alguém e mandar esta pessoa ir para a igreja. Não dá para forçar a barra para que alguém queira servir a Deus e ouvir sua palavra. O ajuntamento ao redor da palavra foi espontâneo. Foi o próprio Deus quem enviou as mulheres, crianças, homens e líderes para estarem ao redor da palavra de Deus, num ajuntamento solene para ouvir a sua verdade. Em segundo lugar, o ajuntamento foi coletivo. Eles tinham um só alvo em comum. E sabe qual era? Buscar a palavra. Agora pensa comigo. Pelo menos 70 anos o povo de Deus passou sem ouvir a verdade. Foram anos e mais anos com a palavra de Deus escondida. E sabe o que acontece agora? Finalmente, aquele povo tem a oportunidade de novo de ouvir a palavra. Só quem nasceu de novo e ama a verdade de Deus sabe o valor que tem ouvir uma boa pregação, uma boa exposição bíblica, coletivamente, com a igreja e com o povo de Deus, para dizer bendito seja Deus que nos deu mais uma oportunidade de aprender e crescer. Aquele povo se juntou coletivamente, mostrando que não há prazer maior do que se juntar com o povo de Deus, comunidade que vai morar no céu, e dar a Deus o louvor que só Ele merece e ouvir das bocas dos pregadores santos homens de Deus as verdades inerentes à fé cristã. Mas, queridos, em terceiro lugar, o ajuntamento foi proposital. Eles tinham sede. Eles tinham pressa de ouvir. Eles queriam, de uma vez por todas, que saísse da boca do sacerdote não novidades. Eles não queriam novidades. E talvez aqui more um segredo, um conselho. Você pregador e pastor que está comigo aqui na transmissão, em nome de Jesus, a igreja não precisa de novidade. A igreja não precisa de inovações. A igreja precisa tão somente da palavra de Deus, as velhas e boas verdades de Deus. Aquele povo se reuniu propositalmente porque queriam ouvir. E eles não queriam ouvir o testemunho de Esdras. Eles não queriam ouvir Neemias dizendo o que ele passou na vida dele. Eles queriam ouvir a palavra. A palavra. A palavra. É a primeira vez que Esdras aparece no cenário do Antigo Testamento. Esdras, segundo o próprio livro dele, era um homem comprometido com a palavra. Esdras era um estudioso, um leitor e um ensinador da palavra de Deus. Era um homem que trazia dentro de si o sacerdócio, trazia dentro de si a autoridade de escrever os textos sagrados, mas trazia dentro de si a responsabilidade de anunciar e ensinar o povo de Deus as verdades do Evangelho descritas na palavra. Perceba que Esdras não era um sacerdote que contava histórias bonitas. Esdras não era um sacerdote que contava histórias sobrenaturais. Sabe aquelas histórias que a gente muda até de voz? Oh, Deus fez. Não, Esdras não fez isso. Esdras era um fiel expositor das Escrituras. O texto diz que ele abria o livro, ensinava ao povo e dava explicações claramente àquele povo, a ponto de Esdras, quando bendisse o Senhor, o povo responder: Amém, Amém. A maior prova de que uma pregação está sendo eficaz é quando o povo que escuta a pregação responde com a sua própria vida. Por isso que neste ato de Neemias e Esdras, Neemias o governador e Esdras o sacerdote e escriba, lendo a palavra de Deus, perceba que a supremacia é totalmente da palavra. A primazia é totalmente da palavra, é a pregação da palavra. Perceba que neste ato, o ato de comemoração, a chamada e conhecida de todos nós, Festa dos Tabernáculos, era o primeiro mês dos grandes meses de festa do povo judeu. Aqui há uma grande festa, mas perceba,
Toda a festa acontece ao redor da palavra, da pregação da palavra. E o texto mostra os efeitos dessa palavra. Primeiro, o efeito quanto ao intelecto. A palavra atinge a intelectualidade. Por isso que eu gosto quando David Wilkerson fala numa certa feita, respondendo uma pergunta de um seminarista e estudioso, que perguntava: mas pastor Wilkerson, a igreja durante a pregação não pode ver o Espírito Santo agindo e sacudindo o seu povo? E David Wilkerson disse: será que o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus seria o mesmo Espírito que atrapalharia o ensino e a pregação da sua palavra? A resposta é não. Sabe por quê? Porque a palavra atingiu o intelecto de todo aquele povo. O texto diz que aquele povo claramente ouvia e compreendia, porque o primeiro contato da palavra com o ouvinte é na sua intelectualidade. A palavra é dirigida à mente, por isso que Paulo diz que o culto é racional. E olha, alguém diz assim: mas pastor, culto bom é aquele culto que empolga. Nada empolga mais do que o conhecimento da verdade. Nada empolga mais do que saber do plano salvador de Jesus por nossa vida. Nada empolga mais do que entender as verdades de Deus depois de uma boa exposição e estudo da Escritura Sagrada. Em segundo lugar, a Escritura ou a palavra de Deus atinge também as emoções. Isso pode ser provado no texto. As reações do povo ao ouvir a exposição da palavra. O texto diz que eles, quando ouviam a palavra de Deus, choravam. Diz nos versos 9 e 10 que aquele povo chorava enquanto ouvia a palavra de Deus. Perceba que a palavra de Deus atinge também o emocional. E esse choro não é um choro emocionado por algum sentimentalismo. É o choro pelo pecado de ter abandonado a palavra e de finalmente estar ouvindo de novo. A palavra atingiu a emoção porque a palavra produz quebrantamento. A palavra produz arrependimento. Escute, o emocionalismo é inútil. Não serve de nada. Arrepios e sensações emotivas não servem de nada. Mas é bem verdade que a palavra de Deus, quando alcança o nosso entendimento, ela produz emoções dentro de nós. O choro era o povo dizendo: como nós passamos tanto tempo sem a palavra? Como é que a gente aceitou viver tantos anos sem a verdade? É impossível compreender a palavra de Deus e não ser tocado por ela. É impossível. É impossível. A segunda reação foi a alegria da restauração da cidade. Esdras bendisse ao Senhor e o povo disse amém, amém. E depois o próprio Esdras disse: não, parem de tristeza, vão se alegrar. Comam carnes gordas, tomem bebidas doces, enviem para quem não tem, celebrem. Porque a segunda reação na emoção do homem ao ouvir a palavra é quando nós somos tomados de uma alegria que só um salvo entende. Mas veja que o texto diz no verso 10 que a origem desta alegria é divina. A alegria do Senhor é a vossa força. Perceba que não é uma alegria circunstancial. Não é as circunstâncias que nós vivemos que nos alegram. Não são os nossos momentos que nos alegram. Não são os nossos sentimentos que nos alegram. É a alegria de Deus que nos alegra. Talvez seja essa alegria que precise ser resgatada, porque Deus não é apenas a origem da nossa alegria, Ele é o conteúdo da nossa alegria. Por isso que eu preciso me convidar. Eu sei que é difícil, mas tenta se alegrar pelo menos em Deus, já que a gente não consegue se alegrar com as situações. Alegre-se em Deus por quem Ele é. Alegre-se em Deus porque Ele resolveu te aproximar dEle. Alegre-se em Deus porque você recebeu uma gota de amor. É na presença de Deus, como diz a palavra, que há plenitude de alegria. E o efeito desta alegria é a força que nos move. Por isso que, em último lugar, o texto mostra que a alegria atingiu a vontade do povo. No verso de número 10,
Disse-lhe mais: ide comer carnes gordas, tomar bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. E 11, verso 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejam contristados. Verso 12, qual foi a reação da vontade? Qual foi a ação da palavra na vontade? Então todo o povo foi a comer, a beber e enviar porções e se alegrar grandemente, porque tinham entendido o que lhes foi explicado. Depois de ouvir a palavra, aquele povo tomou a decisão: vamos obedecer a Deus. Vamos parar de chorar. Vamos nos alegrar em Deus. E vamos ser solidários com quem não tem. E vamos enviar porções a quem não tem. O povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas a manifestar esta alegria por meio do amor a quem não tinha, enviando porções a tantos que nada possuíam. Percebe que a palavra atingiu a intelectualidade porque eles compreenderam. A palavra atingiu a emoção porque eles choraram pelo pecado, mas se alegraram em Deus. Mas a palavra também atingiu a vontade, porque depois de ouvir e entender, eles pararam de chorar pelo pecado e se alegraram pelo perdão e pela graça de Deus. Eles pararam com os sentimentos destrutivos do passado e recomeçaram uma história nova com o seu Senhor. E eles enviaram ajuda a quem não tinha, por saber pela palavra que Deus havia os dado condição de fazê-lo. Eu entendo aqui, para encerrar, que quando a palavra de Deus é ensinada e quando a palavra de Deus é entendida, ela provoca mudanças radicais e um despertamento espiritual jamais visto na história do nosso povo nesse século. Que volte a palavra, meu querido. Que a palavra retorne para nós. Que nossos púlpitos tenham de novo pregadores, pastores e homens de Deus que estudam exaustivamente para levar para você a verdade clara e compreensível do que é a verdade, do que é a palavra, do que é o texto sagrado. E você, como povo de Deus ouvindo, seja tomado de reações, que a sua mente seja atingida, que os seus sentimentos sejam atingidos e que a sua vontade também seja tocada. Tudo isso será possível quando a palavra de Deus voltar a ser prioridade e primazia, como foi na pregação de Esdras. E quando o povo de Deus entender a palavra de Deus, vai parar de dar a homens ou mesmo a falsas verdades, autoridades ou expectativas que eles não merecem.